Acesse Jornal Café com Notícias no Facebook e Instagram. Notícias policiais e destaque do que acontece em nossa região. Acesse Café com Notícias, o seu informativo. Boa noite a todos, estamos começando aqui pelo Café com Notícias, com a nossa live Plantão Covid Salinas e Região, onde nós trazemos um panorama de notícias aqui sobre as ações tanto no município de Salinas, nos municípios da comarca de Salinas e também na cidade e comarca de Itaiobeiras. Nesta noite nós estamos recebendo o Eduardo, ele que é secretário de saúde da cidade de Itaiobeiras, onde ele vai bater um papo com a gente, falar das ações no município, falar também um pouco do seu histórico e aquilo, né, que tem feito com a chegada do coronavírus na cidade de Itaiobeiras. Boa noite, Eduardo. Eu quero que nesse início aqui da nossa live você comece se apresentando, falando do tempo de carreira que você tem no SUS e nas atividades que você desenvolve através aí da Secretaria de Saúde do município de Itaiobeiras. Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes que estão acompanhando essa live, Café com Notícias, né, aí de Salinas. Eu atualmente estou ocupando o cargo de secretário de saúde do município. E há 26 anos, Thiago, eu vim para a região para trabalhar aqui na saúde mental. Um dos primeiros municípios que eu conheci foi Salinas, porque eu tive um contato aí em Salinas. Então, eu conheci a região através de um profissional que trabalhou aí em Salinas, Dr. Roberto Lúcio. Eu ia trabalhar em Salinas, mas por questões naquela época de contrato não conseguimos fechar, e eu vim trabalhar em Itaiobeiras. Isso em 1994, fui o primeiro psicólogo a atuar aqui no município, e ao longo desses acredito que 26 anos, né, quase 26 anos, a gente vem fazendo um trabalho aí de militância do SUS, para que porque eu acredito que o SUS seja talvez a maior política social que esse país conseguiu construir, apesar de ter muitas pessoas que são contra o SUS, que acham que o SUS não presta, mas nós que estamos na militância acreditamos nesse sistema e sabemos que se não fosse o SUS, nós não teríamos tantas pessoas atendidas e bem atendidas pelo SUS. Então, eu costumo dizer que quando alguém foi atropelado na rua, quem chega primeiro é o SAMU, é a SUS, né? Quando você entra numa farmácia para comprar um medicamento, quem faz a vigilância e a segurança epidemiológica sanitária daquele estabelecimento é SUS. Quando você vai no açougue, no supermercado, quem faz a vigilância sanitária daqueles estabelecimentos também é SUS. Então, todo mundo no nosso país deveria entender o SUS como um grande sistema social que inclui as pessoas no nosso país como um todo. Depois de trabalhar como psicólogo por 17 anos no consultório, militando pela reforma psiquiátrica brasileira, nós conseguimos estruturar um CAPS aqui em Itaiobeiras. Quando eu cheguei, a gente só tinha um CAPS na região, que era o de Salinas e Montes Claros, e conseguimos, com muita luta, trabalhando, né, junto ao governo do estado, conseguimos diminuir as internações psiquiátricas, e a partir no antigo Prontomente, né? E a partir daí conseguimos, junto à Superintendência de Saúde, estruturar uma rede de CAPS em todo o norte de Minas. Depois disso, eu fui convidado a trabalhar na gestão aqui do município, como coordenador de regulação e depois como secretário. Como secretário, a gente vem trabalhando na gestão desde 2012, final de 2012, e em 2016 fui eleito como presidente do Conselho de Secretários Municipais do Estado de Minas Gerais, cargo que eu ocupo até hoje.
E aí a gente discute com a SES, com o Ministério da Saúde, enfim, com todas as instituições que fazem parte da saúde, a implementação das políticas públicas de saúde no nosso estado. Então, essa é a nossa vida, na nossa militância aí pelo SUS, e vamos continuar trabalhando para que a nossa população, a população brasileira, a população de Minas Gerais, a população do Alto Rio Pardo, de Salinas, Berizal, Taiobeiras, enfim, de todos os municípios, que a gente tenha saúde de qualidade para esse povo que merece ter saúde de qualidade. Vou desejar boa noite para aqueles que estão nos acompanhando aqui, comentando, a Sônia Soares, Roselinda Durães, Gersi, Neuberges, Maria Helena, Ingrid, Cris, Lani Santos. O pessoal vai mandar algumas perguntas também, já a gente comenta. Eduardo, como que o município de Taiobeiras recebeu a chegada do coronavírus? Olha, Tiago, a gente já esperava, sabíamos que ia chegar, né? O vírus ia chegar, porque nós temos fronteiras, né? Nós não temos barreiras nas fronteiras, isso é uma atribuição do governo federal, de cercear a circulação de ônibus interestaduais, né? Nós temos várias empresas alternativas que fazem o transporte de pessoas daqui para São Paulo, de São Paulo para cá, para Belo Horizonte, enfim, para vários lugares, e nós sabíamos que o vírus chegaria, né? Só não esperávamos que fosse no Lar dos Idosos, que era a instituição que a gente, desde o dia 16, que nós publicamos, 16 de março, que nós publicamos o primeiro decreto aqui no município de Taiobeiras, nós entramos em contato com a direção do Lar dos Idosos e eles prontamente atenderam a todas as solicitações nossas de proibir visitação, de higienização dos trabalhadores, né? O uso de máscara, o uso de EPI, enfim, todas as medidas de segurança, elas foram recomendadas e acatadas pelo Lar dos Idosos. Para você ter ideia, eu tive notícia de fornecedores de alimentos, de gás, né, para o asilo, que me informaram, né, que eles estavam proibindo até a entrada dessas pessoas no asilo. Então, quando eles chegavam para entregar, eles eram atendidos pelo portão, né? Era feita ali mesmo a higienização do material que estava sendo recebido e nem a nota era assinada para não ter contato com outros agentes externos. Mas, enfim, por uma fatalidade, né, o vírus acabou adentrando no estabelecimento, provavelmente por um dos trabalhadores, e isso não é relevante nesse momento, porque o mais importante não é identificar quem levou o vírus, né? Mas sim cuidar das pessoas que estão infectadas e ter medidas para que as outras pessoas não se contaminem. Então, de ontem para hoje, nós providenciamos a mudança dos idosos não infectados para uma outra casa próxima ao asilo, para isolar esses pacientes que estão positivos, né? Desde o primeiro dia, eles foram isolados dentro do próprio lar dos idosos e estamos seguindo aí com todas as rotinas de proteção das pessoas. Os trabalhadores que testaram positivos, eles foram colocados em quarentena nas suas residências, os seus familiares estão sendo monitorados, um até já foi testado, né, e testou negativo, um dos familiares de uma das trabalhadoras. Enfim, estamos tomando as medidas possíveis para a gente evitar um problema maior no Lar dos Idosos. Nós sabemos que o idoso, ele talvez a maior vulnerabilidade em relação ao vírus. Então, nós estamos agora tomando as medidas para tentar amenizar o impacto aí desse contágio que aconteceu no Lar dos Idosos. Trazendo essa informação, então,
Hoje, quantos casos há registrados no município de Itaiobeiras? O nosso boletim hoje, Tiago, ele traz 21 casos, então são 19 casos ligados ao asilo, né, ao lar dos idosos, e 2 novos casos que foram testados hoje através de teste rápido, que testaram positivo também. Esses de uma pessoa que teve contato com uma das trabalhadoras do asilo, e um outro que não teve contato com ninguém do asilo, mas que testou positivo também. E aí nós estamos fazendo a investigação epidemiológica para ver se a gente consegue identificar a origem do contágio. Mas Eduardo, o fato é que, neste momento, nós precisamos cuidar da população, né? E a partir daí, o prefeito, junto com o COES, junto com a Associação Comercial, nós tomamos medidas para que a gente diminua a circulação das pessoas pela cidade, né? Para que a gente possa ter o menor impacto na sociedade, porque sabemos que o vírus já circula pelo município, porque nós temos o fato do asilo, uma pessoa que teve contato com uma pessoa contaminada do asilo, e temos um outro caso de uma pessoa que não teve contato nenhum, mas que testou positivo também. Então, nós já sabemos que o vírus circula pelo município e agora nós temos que redobrar os cuidados, e a população precisa redobrar os seus cuidados. Eduardo, com relação a isso, o município de Itaiobeiras hoje está em lockdown, ou como é a dinâmica que vocês de Itaiobeiras adotaram com relação às restrições no município? Tiago, essa palavra lockdown, ela me incomoda um pouco, primeiro por se tratar de uma palavra americana e para mim, esse imperialismo americano que impera aí no mundo, né? Até sobre a forma de falar e de colocar as palavras, me incomoda muito e eu não concordo com ela. Lockdown, ele é um conceito muito amplo, né? E diferente do que as pessoas estão falando, tá? Lockdown é um regime de exceção, tá? Onde todos os serviços e todas as pessoas, elas são obrigadas a ficarem em casa e só poderão sair de suas residências mediante autorização prévia das autoridades policiais e municipais. Então, nenhum município do nosso país fez lockdown. Nenhum. Porque nós não temos registrado nenhum município, nem São Paulo, que todas as pessoas foram proibidas de sair de suas residências e só saíram com autorização das autoridades policiais ou das autoridades competentes, instituídas. Então, essa palavra me incomoda muito e a gente tem que esclarecer a população. Nenhum município fez lockdown, porque este conceito ele abrange necessariamente, primeiro, um regime de exceção. E nós não estamos vivendo no país um regime de exceção. Vivemos um regime de exceção lá na década de 60, final da década de 60 e 70, que foi o regime militar. Esse sim foi um regime de exceção. E neste momento nós não temos regime de exceção no nosso país, muito menos que as pessoas sejam obrigadas a ficar nas suas casas. Então, com relação a isso, Eduardo, o município de Itaiobeiras, no seu decreto ou na sua regulamentação, determinou algum tipo de multa, tanto para o comércio quanto para moradores que possam vir estar na rua? Não, Tiago. No nosso decreto, nós publicamos ontem um decreto para tentar diminuir a circulação das pessoas. Então, todos os decretos que nós publicamos, eles tiveram como norte as deliberações publicadas pelo COES estadual. A deliberação 17, que foi a primeira do dia 22 de março de 2020, e a deliberação 39, que institui o programa Minas Consciente. Então, o nosso decreto de ontem, ele foi baseado na deliberação 17.
Mas ele deu uma polêmica muito grande, porque nós discutimos no COIS, né? E tivemos um entendimento e outras pessoas tiveram outra, enfim. Hoje nós tivemos uma nova reunião com uma das instituições participantes do COIS e alinhamos junto com o prefeito e reeditamos esse decreto. Então, nós limitamos mais as atividades econômicas que poderiam funcionar de amanhã até a próxima quarta-feira. E na terça-feira nós teremos uma nova reunião do COIS municipal para deliberar como que nós vamos proceder a partir de quarta-feira, porque nesse momento, e em todos os decretos que foram publicados, nós observamos quais eram os nossos indicadores epidemiológicos, a nossa rede assistencial e o impacto econômico que a abertura ou o fechamento poderia trazer para a nossa sociedade. Então, em todos as nossas ações que foram praticadas no município, nós levamos em conta esses 3 indicadores para tentar lidar com esse vírus. Então, nesse momento que o nosso indicador, até domingo, nós não tínhamos nenhum caso, a partir de segunda-feira, nós chegamos a 19 casos e hoje com 21, nós tivemos um cenário epidemiológico totalmente diverso do que tínhamos antes. Então, a nossa população precisa entender, os comerciantes entenderam isso, né? Que nós precisamos mudar a nossa atitude. Mas eu costumo dizer, Tiago, que não é o decreto que vai obrigar as pessoas a ficar em casa, é a atitude das pessoas. Então, a gente tem falado muito, a partir de amanhã a gente começa a veicular campanhas através das mídias sociais e através de carro de som, enfim, daquilo que é possível o nosso município fazer para que as pessoas permaneçam em suas casas e tomem as medidas de segurança propostas pelo município para que as pessoas não propaguem o vírus e não se contaminem. O município de Itaiobeiras foi um dos primeiros aqui da região a fazer a higienização do centro da cidade. Essa foi uma atitude que vocês tomaram, como também foi um dos primeiros municípios a colocarem tendas ali no Banco do Brasil, em Itaiobeiras, para as pessoas que estavam na fila, e também, né, esse processo de comunicação com a associação comercial, a comunicação com a sociedade em si. Hoje, com a chegada do coronavírus, como que o secretário de Saúde de Itaiobeiras enxerga essas medidas e as próximas ações? Olha, Tiago, lidar com esse vírus tem sido aprendizado para todos nós que estamos na gestão, tá? Muita coisa a gente está aprendendo a fazer, né? Essa questão de desinfecção das áreas públicas, ela foi uma sugestão de um colega gestor de Lagoa da Prata, que nos mostrou como era feito e a gente passou a fazer aqui. Depois houve um treinamento aí do destacamento dos bombeiros militares aí de Salinas, que treinou profissionais da região inteira para fazer a desinfecção, enfim. Essa pandemia tem sido um aprendizado para todos nós gestores. E as ações que a gente vem implementando, a tenda foi uma sugestão do nosso prefeito aqui, porque a gente estava tendo, naquele momento do primeiro auxílio emergencial publicado pelo presidente Bolsonaro, a gente teve uma corrida muito grande das pessoas à porta da Caixa Econômica, né, e das lotéricas. Muitos ainda nem tinham sido cadastrados, né, nem sabiam se poderiam receber o benefício. Então, a primeira tenda que nós colocamos foi da assistência social para poder fazer o cadastro das pessoas, para saberem se elas teriam direito, e depois a sugestão de colocar a tenda, de fechar a rua e colocar a tenda com as cadeiras bem espaçadas, né, com todas as pessoas de máscara, até com uma forma de proteger as pessoas do sol, porque ali não tem abrigo do sol, e o sol no norte de Minas, a gente sabe que é um sol para cada um, né?
Então, essa foi a ideia principal. A gente, hoje, pela manhã, a gente discutia a possibilidade de retornar o uso das tendas, mas aí uma conversa com as agências, né, bancárias, porque todas essas ações elas geram custo para os municípios, né? E com a redução da arrecadação, a gente sabe que municípios, né, Minas Gerais tem 62% dos municípios tem menos de 10 mil habitantes, e esses municípios vivem basicamente de FPM ou de outros repasses do governo e do comércio local. Então, a gente precisa encontrar alternativas viáveis para que a gente implemente as ações e faça com que a população tenha, nesse momento, algum conforto para poder transitar pelo município. O médico Anderson, que hoje mora em outra cidade, era aqui de Salinas, ele publicou um vídeo nas suas redes sociais comentando e tranquilizando e pacificando a população. Você, quando começou aqui a live, você também esclareceu que não é hora de ficar apontando quem foi que trouxe, como que trouxe, aonde que foi, né? Mas sim hora de união. Você também enxerga que a partir de agora, não só Taiobeiras, mas aqui na região, Fruta de Leite, Novo Horizonte, Indaiabira, Padre Carvalho, Josenópolis, né? Aí Berizal, devam se unir nesse critério e nesse processo de aprendizado para conduzir a pandemia, já que a pandemia ela vem, né? E a gente vai lutar para acabar com ela, mas a gente vai aprender a conviver. Não dá para o comércio ficar o resto da vida, ou pelo menos 6 meses, 1 ano, fechado. Ou abre na segunda, fecha no sábado. Fecha no sábado, abre na quarta. Como você, secretário de Saúde, enxerga essa questão? Tiago, muitas das ações que nós estamos tomando, então vou citar aqui, por exemplo, a organização, o planejamento da necessidade de leitos para atendimento ao Covid, leitos de UTI, leitos clínicos, ela foi feita usando parâmetros micro-regionais. Tá? Então, há muito tempo, nós, gestores de saúde, já temos o hábito de sentar e discutir regionalmente, né, as nossas dificuldades e as nossas soluções. Então, isso não é novo na área da saúde. Eu tenho certeza que, neste momento, muitas ações que eu estou tomando, que a gestora de Salinas, minha amiga Marlúcia, está tomando, ela vai ser seguida por Padre Carvalho, por Fruta de Leite e vice-versa. Nós também estamos copiando algumas coisas de Berizal, algumas coisas de municípios menores. Não é por sermos os municípios polos da região de saúde que nós vamos ser o protagonista. Nesse momento não existe protagonismo, existe uma união dos secretários para que a gente possa, juntos, criar soluções que sejam adequadas para a região como um todo. E hoje mesmo eu já conversei com Marlúcia, ontem eu conversei com a secretária de Rio Pardo, hoje já conversei com o secretário de Berizal, então, assim, nós estamos conversando diariamente para buscar soluções que dê tranquilidade, não só à população de Taiobeiras, de Berizal, de Salinas, mas da microrregião como um todo, porque é assim que nós aprendemos a fazer saúde no estado de Minas Gerais. Regionalmente, olhando para a região, olhando para as dificuldades das regiões e buscando soluções em conjunto para todas as regiões. Eduardo, eu não sei se você conhece as estruturas do Hospital de Salinas de Taiobeiras, eu sei que você sabe de cor salteado, né? Um veículo de comunicação aí de Taiobeiras falou que a UTI de Taiobeiras está lotada, né? Com relação aí, e não com pacientes de Covid, né? Mas realmente aí houve um questionamento. UTI é para estar sempre lotado por causa do custo ou não, né? E com relação a essa sala vermelha que tem aqui em Salinas, né, ou esse movimento que tem se criado para criar a UTI ou CTI aqui em Salinas, como que você vê esse processo de gestão nessa chegada da pandemia, com a utilização de respiradores, e quantos respiradores tem aí em Taiobeiras? Olha, aqui em Taiobeiras, Tiago, nós temos 10 leitos de UTI já habilitados no SUS, já há pelo menos 5 anos, que atendem a nossa região de saúde.
E nós estruturamos, fizemos o compromisso no planejamento regional de estruturar mais 10 leitos, né, de UTI. Então, nós já conseguimos, hoje nós temos mais 8 leitos prontos, né, com todos os equipamentos necessários, com a equipe já contratada pelo Hospital Santo Antônio, e 2 leitos que estão para chegar ainda, os respiradores. Tá? Então, nós temos o compromisso com a região de saúde, com o Estado e com a população, principalmente com a população da nossa região de saúde, de estruturar mais 10 leitos de UTI. E mais 30 leitos de clínica médica para atendimento COVID, exclusivo para COVID. Isso já está, os leitos clínicos já estão comprados, já estão prontos também, né? E já estão recebendo pacientes. Tá? Os leitos de UTI, sim, nós estamos com ocupação há mais de 30 dias com 100% de ocupação, porque, infelizmente, pelo aparecimento do Covid, os outros agravos à saúde, eles não deixaram de acontecer. Então, as pessoas continuam tendo AVC, continuam tendo outros agravos à saúde que necessitam de CTI. Então, nós temos há mais de 30 dias, a nossa ocupação da UTI está em 100%. Hoje nós temos 2 pacientes em leitos que foram criados para COVID já sendo utilizados. Mesmo os leitos não tendo sido habilitados pelo Ministério da Saúde, mas pela necessidade do paciente, o leito está lá pronto e está sendo usado, tá? Mesmo ainda não tendo habilitação pelo Ministério da Saúde. Então, vocês não estão usando o nome de hospital de campanha, como aqui em Salinas, que foi feita a adaptação no Hospital Veterinário do Instituto Federal do Norte de Minas. Então, vocês ampliaram aí, foi isso? Nós não temos hospital de campanha, nós ampliamos dentro do Hospital Geral de Itaiobeiras, né, um hospital filantrópico, mais 30 leitos para Covid e mais 10 leitos de UTI que estão em implementação. Você destacou que, então, essa estrutura já está aí, pronta para funcionar. Se for necessário utilizar agora ou amanhã ou depois, ela já está no ponto. Falta mesmo vir o recurso, né? Exatamente. Enquanto não vem o recurso, né, Minas Gerais encaminhou ao Ministério da Saúde, através dos planos macro-regionais, 1.027 leitos para habilitação de leitos de UTI adulto e 17 leitos de UTI pediátrico. Então, nós recebemos ontem, através da portaria 1516, a habilitação de 328 leitos no estado inteiro, e na região norte, somente os leitos de Montes Claros foram habilitados. Então, estamos aguardando ainda os leitos de Porteirinha, de Salinas, de Itaiobeiras, de Janaúba, de Brasília de Minas e de Pirapora, na habilitação desses leitos. Esperamos e estamos fazendo gestão junto ao Ministério da Saúde e junto à SES, para que na semana que vem a gente tenha a publicação da habilitação desses leitos. Mas os leitos de Itaiobeiras, eles já estão prontos para funcionamento, só aguardando, então, realmente a habilitação. E nós, mesmo já sendo utilizado 2 leitos, nós marcamos como data limítrofe a segunda-feira próxima para que os leitos realmente venham a funcionar, né? Mas mesmo assim, nós já temos 2 pacientes positivos de Covid utilizando esses leitos de UTI. Bom, com relação ao processo de contratação dessa equipe e principalmente também a questão de compra de materiais para os médicos, enfermeiros, como que a Prefeitura de Itaiobeiras fez essa questão, né? A estrutura de equipamento de proteção individual
né? Equipamento de proteção individual para os profissionais. E para a barreira, aí eu acrescento também barreira, etc. e tal. Tiago, desde o início da pandemia, essa foi uma grande preocupação nossa, né, de ter suficiência de EPIs para todos os nossos profissionais, tanto do hospital quanto da rede municipal. Então, no início da pandemia, nós fizemos uma aquisição de mais de 5 mil máscaras PFF1, né, e máscaras cirúrgicas. Também fizemos aquisição de mais de 150 mil pares de luvas de vários tamanhos. Capotes, nós pegamos o modelo e o tecido que era recomendado a fazer o capote é o TNT, né? Tecido não tecido. Nós adquirimos o TNT e numa parceria com a Associação de lingerie aqui, que estava com sua produção diminuída, nós entregamos as peças cortadas a elas e elas costuraram e forneceram os capotes. Temos aqui no município uma fábrica de produto de EPIs que passou a fabricar EPIs para a área da saúde, que está fornecendo aí não só para o município de Itaiobeiras, mas para a região como um todo. Então, e o hospital, nós, através do recurso da portaria 774, que foi um recurso destinado ao município de Itaiobeiras, né? Não só o município de Itaiobeiras, mas para vários municípios do estado. Itaiobeiras, nessa destinação de recursos, recebeu, na época, R$1.200.000. Nós aportamos, através de um plano de trabalho, através de uma portaria da Secretaria Municipal de Saúde, um plano de trabalho apresentado pelo Hospital Santo Antônio, onde contempla a aquisição de materiais médicos, de EPIs, de medicamentos, de equipamentos para leitos. Nós aportamos, então, através dessa portaria da Secretaria de Saúde, o valor de R$96.000 para que eles pudessem comprar esses equipamentos, esses insumos que eles apresentaram no plano de trabalho como necessário para o combate ao Covid. Então, foi dessa forma que nós conseguimos suprir a necessidade de EPIs do município e do hospital. E aí, de acordo com a necessidade, a gente vai adquirindo mais EPIs para os nossos trabalhadores. Eu estou conversando, para vocês que estão chegando na live agora, com o secretário de Saúde de Itaiobeiras, o Eduardo, que também é representante estadual dos secretários de saúde. É isso, Eduardo? Isso, sou presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais. Presidente do Conselho. Função importante aí para representar todos os secretários. Aí também coloca nas suas costas, né, Eduardo, todas as reivindicações de todos os municípios aí do estado de Minas Gerais, não só aqui do norte de Minas, não é isso? Exatamente. A gente tem essa atribuição de representar junto ao Estado, junto ao Ministério da Saúde, né? Minas Gerais, nas discussões que se referem aí à área da saúde, representando aí os 853 secretários de saúde do Estado de Minas Gerais. Você destacando isso, chama a atenção, Eduardo, por você estar aqui no Alto Rio Pardo, no norte de Minas, né? Não ser um secretário de uma cidade, que eu vou dizer assim, de mais de 100 mil habitantes, né? Porque nós temos aí cidades de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil habitantes que poderiam estar exercendo esse cargo aí, né? Então você consegue repassar muito bem o sofrimento, né, que cada cidadão aqui do norte de Minas tem com relação à saúde e principalmente também a estrutura, né, que nós temos. A gente fala que o norte de Minas, por muito tempo, ele foi esquecido também nessas questões de estrutura. E ter uma voz para poder falar e representar e buscar recursos aqui para a região
é importante. Você se sente, então, como, além disso, um dever maior de fazer com que o norte de Minas, o Alto Rio Pardo, seja enxergado, então, pelas autoridades para aportar recursos nesse critério? Tiago, nesse cenário, o norte de Minas ele foi em governos recentes, né? Aí eu falo de um período muito importante da saúde pública do nosso estado, onde o norte de Minas foi o berço de várias experiências, de vários momentos de criação de políticas públicas de saúde para o Brasil e o mundo. Vou citar o exemplo de que o SUS, como ele é conhecido como política pública, como experiência de acesso e de cuidado assistencial, ele começa no norte de Minas, com a experiência Montes Claros, onde vários sanitaristas chegaram a Montes Claros para discutir, né, as bases de um novo sistema de saúde que fosse inclusivo. E essa experiência ela serviu de base para as propostas que saíram na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, e que levou a Constituinte à criação do SUS. Então, para mim, né, o SUS nasce em Montes Claros. Tá? E aí a gente está falando da importância do norte de Minas. E outras políticas ao longo dos anos, como vou citar o exemplo aí de uma política extremamente importante, né, que é a proposição do SAMU regionalizado, né, que foi a primeira experiência no Brasil e no mundo de um SAMU regionalizado, aconteceu em Montes Claros, na nossa região, em Montes Claros não, no norte de Minas, onde foi o primeiro projeto, e depois ele foi encampado pelo Ministério da Saúde e levado para o Brasil inteiro, e depois essa experiência foi conhecida no mundo inteiro. Então, a nossa região, na área da saúde, ela tem sido uma região que sempre atraiu os olhos dos governantes, porque aqui tem gente que trabalha seriamente e que busca resolver os problemas da população. Não que nas outras regiões do estado as pessoas não trabalhem seriamente, mas nós, nesse sentido, nós fomos privilegiados. Como presidente do COSEMES, eu preciso olhar para todas as regiões de maneira equânime, né? Com equidade e olhando a necessidade de cada uma das regiões. Hoje, no enfrentamento ao Covid, nos preocupa muito a região do Jequitinhonha, a região noroeste, a nordeste e o norte de Minas, porque são regiões que historicamente têm um déficit de leito de UTI, né, histórico para o combate ao Covid. Então, nós tentamos, com os planos macro-regionais, a partir de uma metodologia criada pelo COSEMES e pela SES, identificar a necessidade em saúde, né, de leitos para o enfrentamento dessas regiões, e encaminhamos uma proposta ao Ministério que estamos lá aguardando as habilitações. Então, no estado inteiro, sabemos que a região sul, historicamente, ela sempre teve investimentos, não só por investimentos do governo estadual, mas a gente sabe que o Parque Industrial de Minas Gerais, ele praticamente está todo na região sul, na sudeste, né? Então, sempre tiveram mais investimentos na área da saúde, mas hoje nós temos que ver as regiões de forma equânime e entendendo as necessidades de cada região. Não que uma tenha mais do que a outra, mas que as necessidades elas são diferentes e nós precisamos entender essas diferenças e tratá-las de formas diferentes. Voltando aqui para o nosso bate-papo de Itaiobeiras e Salinas, como que a Secretaria de Saúde de Itaiobeiras vai orientar a partir de agora a progressiva abertura, né, quando for autorizado, do comércio e as orientações que serão tomadas a partir desses casos confirmados de coronavírus na cidade?
Tiago, como eu te falei, a gente trabalha aqui com uma metodologia, né? E avaliando qual a nossa situação epidemiológica, qual a situação da nossa rede assistencial, a nossa capacidade de resposta assistencial e o impacto econômico que as atividades possam vir a trazer para a nossa sociedade. Então, a gente trabalha com esse tripé, né, de indicadores, e nós vamos continuar trabalhando e discutindo no COIS municipal em cima desses indicadores, tá? Nós fomos um dos municípios que mais flexibilizamos até ontem, porque nós tínhamos conforto epidemiológico e sanitário, né? Nenhum caso positivado, mas depois dessa situação, o nosso conforto epidemiológico diminui, né? E nós tivemos que tomar outras atitudes. Então, nós teremos, na terça-feira, uma nova reunião do nosso COIS para a gente avaliar nessa janela aí de tempo, de 7 dias, como vai se comportar, né, epidemiologicamente, assistencialmente, a nossa rede. A partir desses dados é que nós tomaremos as nossas decisões, que são sempre consensuadas no nosso COIS, claro, respeitando as instituições que participam, né? Todas elas têm o mesmo peso nas suas colocações, mas todas entendem aí os dados epidemiológicos que a gente apresenta para que a gente possa tomar decisões seguras e embasadas em evidências científicas. Eu quero agradecer, então, a participação aqui na nossa live de hoje do Eduardo, que é o secretário aí de Saúde de Itaiobeiras e também representante dos secretários de todo o estado de Minas Gerais, né, como presidente. E quero que você deixe uma mensagem aí para aquelas pessoas que estão apavoradas, estão com medo, pessoas aí de toda a região, porque, confirmou caso em Itaiobeiras, confirmou caso em Salinas, todas as cidades das duas comarcas desesperam. O que o secretário de Saúde de Itaiobeiras tem a dizer para a população de toda a região? Tiago, eu costumo dizer que o medo, ele é um sentimento muito importante. Porque se eu tenho medo do cachorro, eu não vou passar lá próximo dele para ele me morder. Então, o medo, ele me deixa em estado de alerta. Então, quando eu falo do medo, eu não falo daquele medo que paralisa as pessoas, mas um sentimento de cuidado, né? E é isso que eu peço às pessoas, que tenham mais cuidado consigo mesmo, que tenham cuidado com o próximo, porque se eu cuido de mim mesmo, necessariamente eu estou cuidando das pessoas próximas a mim, né? Se eu não saio às ruas, se eu uso e se eu tiver necessidade de sair à rua, que eu use a máscara, que é um equipamento importante. Hoje eu uso a máscara como eu uso a minha roupa, né? Então a gente precisa ter a atitude, porque consciência, eu tenho dito, que consciência do problema todos nós temos, Tiago, mas nós precisamos ter uma atitude diferente frente ao problema. Eu andei hoje cedo pelas ruas de Itaiobeiras, eu fiquei assustado com a circulação das pessoas. Então, à medida que nós tomamos de fechamento de praticamente 90% das atividades econômicas do município, neste momento, elas são muito importantes para que as pessoas entendam que elas precisam ficar em casa, que elas não podem, nesse momento, e nós sabemos que o povo do norte de Minas é um povo que gosta de festa, que nós sabemos que, neste momento, a gente precisa evitar esse tipo de situação, né? Nós não podemos fechar os olhos e achar que isso está muito distante de nós mais. Até domingo, nós tínhamos 2 casos ou 3 casos registrados no norte de Minas. Até domingo, né? Hoje nós temos 21 em Salinas, 21 em Itaiobeiras, se não me engano, 4 em Rio Pardo, só aí nós já estamos falando de 48 casos em 2 dias. Temos mais 2 em São João, já passamos para 50. Enfim, essa é a nossa realidade. Então, se a população não mudar a sua atitude
e não entender que elas precisam cuidar de si mesmas, não serão os decretos, não serão as regras, né, que vão fazer com que as pessoas não se contaminem. Neste momento, nós precisamos cuidar das pessoas para que, ao longo do tempo, né, se as pessoas tiverem que se contaminar, que elas se contaminem ao longo do tempo, e não tudo ao mesmo tempo, porque aí vai entrar em colapso o sistema de saúde de Itaiobeiras, de Salinas, de Rio Pardo, de São João do Paraíso e dos outros municípios, né? Então, a mensagem que eu deixo, Tiago, é pedir à população, mais uma vez, fiquem em suas casas, evitem sair às ruas, e se tiver que sair às ruas, usem a máscara, porque é um dispositivo eficiente para evitar a transmissão do vírus. E, ao chegar em suas casas, usem o álcool gel ao chegar e ao sair, ao tocar em qualquer objeto na rua, usem o álcool gel, porque são medidas fundamentais para que a gente possa minimizar o impacto desse vírus que já chegou no Alto Rio Pardo e que nós precisamos, sim, mudar as nossas atitudes. Então, o recado é esse. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, Tiago. Eu agradeço, e antes da gente finalizar, só para informar o boletim de Salinas, são 133 casos suspeitos, 20 confirmados e 1 óbito. Nós temos aqui, olha, Eduardo, as informações. O 9º caso, um feminino, 54 anos, estável. No 10º caso, masculino, 46 anos. No 11º caso, masculino, 62 casos, oriundo de São João do Paraíso. 12º caso, uma criança do sexo masculino de 1 ano e 3 meses, está estável, né? Depois o 13º, 14º, 15º, 17º, 18º, 19º e 20º caso. Aí nós temos aí 62, 34, 25, 55, 43, 64, 10 anos e 29 anos, ou seja, não está somente em uma faixa etária. Aqui em Salinas, a gente consegue perceber que desde criança de 1 ano e 3 meses até 64 anos. Tiago, esse vírus ele tem uma alta taxa de transmissibilidade, né? Nós sabemos que a sua taxa de mortalidade ela é muito, muito mais alta nos idosos, mas todos nós temos que nos cuidar, tá? É um vírus que não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe sexo, não escolhe idade. Ele pode acometer todas as pessoas e, com um agravante, ele tem uma taxa de transmissibilidade altíssima. Então, nós precisamos redobrar os nossos cuidados, e eu falo que, se nós não mudarmos a nossa atitude, não serão os decretos que o prefeito de Salinas, que o prefeito de Itaiobeiras, de São João, de Rio Pardo, enfim, que o governador editou, que vai nos proteger. É a nossa atitude, é a forma como nós vamos lidar com esse vírus que vai fazer com que a gente tenha um maior ou menor impacto. Então, as pessoas precisam realmente mudar as suas atitudes e entender que isolamento social não é ficar trancado dentro de casa, mas sim ter um distanciamento das pessoas, né? E só sair às ruas quando realmente for necessário. Então, é isso que nós pedimos às pessoas de Itaiobeiras, de Salinas, de Berizal, de todo o norte de Minas, de todo o país, para que a gente possa passar por essa pandemia que é grave, não é uma gripezinha, de forma tranquila e com menos impacto possível para a nossa sociedade, porque quem está morrendo é a nossa população, são os brasileiros, e nós temos o dever de cuidar de nós mesmos. Eu já faço o convite para a gente voltar em outros momentos, nos próximos dias, para a gente ir comentando a evolução e também o combate ao coronavírus aí na região de Itaiobeiras. Eduardo, muito obrigado por ter nos atendido aqui no Jornal Café com Notícias. Tiago, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, de falar com os ouvintes.
E me coloco à disposição sempre que os meus horários permitirem, então estarei sim à disposição para a gente poder conversar e levar informação segura, né, para a população. Eu queria só deixar um alerta para a população e para os ouvintes. Tenham cuidado com as fake news, tá? Hoje, após 20 minutos após publicarmos o nosso boletim, já foi disseminado aqui uma fake news aumentando de 21 para 35 nossos casos. Então, nós precisamos ter cuidado com as fake news. Hoje, a informação oficial que nós temos em Itaiobeiras, eu sei que em Salinas também aconteceu isso, de forma irresponsável, algumas pessoas ainda brincam com uma coisa que é muito séria. Então, vamos acreditar nas informações oficiais, nas informações dos órgãos oficiais. Aqui em Itaiobeiras, só quem pode dar informação sobre coronavírus é a Secretaria de Saúde. O nosso prefeito nos autorizou, nem o prefeito está autorizado a publicar informações sobre coronavírus antes da Secretaria de Saúde dar o aval e passar para ele, para que ele possa fazer as suas publicações. Então, esse foi um acordo que nós fizemos com o prefeito e ele responsavelmente atendeu o nosso pedido. Então, busquem as informações oficiais, porque dessa forma nós vamos trazer mais tranquilidade para a nossa população. Eduardo, boa noite para você. Boa noite, Thiago, um abraço. E a você que continua aqui no Jornal Café com Notícias, eu quero só finalizar agradecendo as pessoas que enviaram a mensagem aqui, o João Fonseca, o Breno Viana, a Marilene, também o André Ferreira, também a Lúcia, Tiana, Flávia, Tânia, Lia Santos, Sirlene, o Jovelino, obrigado Jovelino, Marilene, a Mari, Silva, o João Sena, o Reidson, corrigiu aqui, eu tinha falado que era Banco do Brasil em Itaiobeiras, mas ele falou que foi Caixa Econômica Federal, né? E também a Janete, Lara, Joaquim, a Lia Fonseca, Aline, Má Santos, também Graziela, Sônia, Roselinda Durães, Gessi, Neuberges, Maria. Tá bom? O Jornal Café com Notícias tem esse compromisso de segunda a sexta-feira trazer aqui um boletim de informações e conversar com as autoridades aqui da nossa região. Tá bom? Uma boa noite a todos e a gente finaliza aqui a nossa live.